Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 21 de setembro, dia no qual nós recordamos São Mateus, apóstolo, e lemos o Evangelista de São Mateus no capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós celebramos no dia de hoje o chamado de São Mateus, ele que é chamado para ser apóstolo do Senhor. E vemos narrado por São Mateus então esse chamado, dizendo que Mateus estava sentado na coletoria de impostos, quando o Senhor dele se aproxima e diz: "Segue-me." E a partir dali então vemos Jesus que toma lugar à mesa na casa de Mateus, e isso causa um certo alvoroço, principalmente entre os fariseus, porque diziam: "Mas esse homem está comendo com os cobradores de impostos, com os pecadores." Recordemos sempre, vivia-se uma religião do separativismo. Algumas questões, algumas pessoas eram definidas como ocasião de pecado ou como pecadores, e deles ninguém poderia se aproximar, porque se aproximando se tornaria impuro. E é o que acontece com os cobradores de impostos. Eram considerados dos piores pecadores, porque cobravam impostos para o Império Romano, que dominava o povo naquela época. E é por isso esse espanto então da parte dos fariseus, mas que vem recordar e que vem trazer o ensinamento de Jesus Cristo, que coloca que veio não para chamar os justos, mas os pecadores, para que possam verdadeiramente viver a conversão, para que possam, diante da misericórdia de Deus, procurar mudar, transformar as suas vidas através da mesma palavra de Cristo. Mas chama-me sempre a atenção, quando leio esse evangelho, a situação na qual São Mateus é chamado. São Mateus está fazendo o seu trabalho do dia a dia, está ali na coletoria de impostos. Talvez ele nem imaginasse que por ali fosse passar Jesus Cristo. Mas Cristo passa e o vê, e o vendo, o chama: "Segue-me." E me chama a atenção porque às vezes nós, meditando um pouco a vida dos santos, meditando a vida de algumas pessoas que para nós foram exemplo de seguimento de Cristo, nós encontramos gestos miraculosos, gestos extraordinários de chamado da parte de Deus. Alguém que ouve o próprio Deus que lhe chama, outro que contempla a Nossa Senhora que lhe convida para que possa segui-lo. E às vezes nós achamos que não podemos e não temos vocação, porque não ouvimos o Senhor falar ao nosso ouvido, porque não foi nenhum santo que chegou para nós e diz: "Olha, vem, segue a Cristo." Mas São Mateus torna-se para nós exemplo. Ele é chamado no cotidiano da sua vida. E o mesmo acontece com São Pedro, o mesmo acontece com André. São chamados no cotidiano da sua vida, estavam fazendo os seus afazeres. E o mesmo também acontece conosco. Muitas vezes o chamado de Deus não será uma aparição do próprio Deus, não será uma voz vinda do alto, mas é alguém que chega e te convida. Vamos para a igreja hoje? Venha aqui, nos ajude no grupo de oração, venha pregar. Venha conosco, vamos hoje na casa do nosso amigo para juntos podermos rezar o terço. Nessas pessoas é Deus que nos chama. É Deus que nos convida,
para que possamos viver o seu seguimento. E por isso é necessário estarmos atentos para poder ouvir Deus que vem ao nosso encontro, para podermos ouvir Deus que nos chama e que nos convida, é claro, para vivermos a conversão através do seu seguimento. E assim, então, do mesmo modo que acontece com Mateus, devemos ter a certeza que Cristo continua nos chamando ao seu seguimento. Mas é necessário estarmos com os ouvidos abertos, com os olhos atentos, para percebermos Cristo que vem ao nosso encontro na pessoa do irmão e nos chama para trabalhar na sua messe, para trabalhar na sua vinha. E diante do chamado de Cristo e nesta disposição ao seu seguimento, que possamos reconhecermos-nos servos indignos e na nossa indignidade possamos dia a dia procurarmos viver a conversão, praticar a palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, na vossa inefável misericórdia, escolhestes o publicano Mateus para ser apóstolo. Apoiados em seu exemplo e intercessão, mereçamos seguir-vos e permanecer firmemente unidos a vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.